parou, mas parou por quê? Parou porque o Supremo está pegando no pé lá do Elon Musk. O professor José Antônio Magalhães, pesquisador e pós-doutorado em teoria jurídico-política da PUC do Rio, gentilmente aqui conosco. Doutor Magalhães, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Obrigado, Heródoto, muito bom estar falando com você. Igualmente. Doutor Magalhães, o que está acontecendo configuraria uma desobediência a uma decisão da justiça brasileira por parte da empresa americana? Sim, é uma desobediência deliberada, né, que reflete uma tensão política entre os interesses, assim, geopolíticos do Elon Musk e os do Estado brasileiro. Ele decide não cumprir as ordens já há algum tempo e aí está sofrendo as consequências jurídicas disso. Doutor Magalhães, há também aí uma discussão, é possível que se discuta, dizendo que isso seria uma limitação da liberdade de expressão. Eu tenho visto que os comentaristas do outro lado, lá nos Estados Unidos, dizem que lá tem a primeira emenda, que isso não aconteceria lá, mas acontece aqui. Procede isso ou não? Isso é uma coisa muito interessante, porque realmente o discurso ficou assim. Primeiro, o Elon Musk coloca o problema todo em termos de liberdade de expressão, se coloca como um defensor da liberdade de expressão, como um absolutista da liberdade de expressão, embora, né, as práticas dele não necessariamente mostrem essa coerência, né, porque em outros países, como na Índia, né, ele já obedeceu a ordens judiciais políticas, né, de censura sem qualquer problema. E mais do que isso, né, ele chama o Twitter, desde antes de ele comprá-lo, ele falou que era como se fosse uma praça pública, mas ao mesmo tempo o fato de um bilionário poder chegar e comprar a praça pública já mostra que essa praça pública já não é exatamente uma praça pública, não é? E aí, sobre essa comparação com os Estados Unidos, também é importante colocado esse contraste, como se os Estados Unidos fossem o lugar dessa grande liberdade de expressão, em que isso jamais aconteceria, e o Brasil é colocado junto com outros países considerados antidemocráticos, né? Tem uma lista de países que bloquearam o X considerado antidemocrático, mas a gente esquece, né, ao fazer essa comparação, que esse ano mesmo os Estados Unidos passaram legislação com o potencial de banir o TikTok nos Estados Unidos, ainda não entrou em efeito, mas é algo que foi afirmado tanto pelo Trump quanto pelo Biden, quanto foi efetivamente, né, legislado, no sentido de banir o TikTok, que é outra plataforma, mas é uma plataforma ligada à China, né, e aí é um interesse dos Estados Unidos também, semelhantemente no caso do Brasil, né, de proteção de uma soberania nacional. Os Estados Unidos têm uma preocupação de que, através do TikTok, a China possa ter acesso a dados delicados de cidadãos americanos, que a China possa estar se utilizando dos algoritmos do TikTok para criar instabilidade política nos Estados Unidos propositalmente, e aí os Estados Unidos se protegem dessa atuação da plataforma de maneira igualmente drástica, né, bloqueando, passando inclusive legislação, é mais do que uma decisão judicial, né, para bloquear uma plataforma estrangeira. Então, galera, você lembrou agora há pouquinho que o Musk comprou uma praça pública, uma ágora, comprou o Twitter. Mas sim, os meios de comunicação, salvo exceção, não são todos privados? Isso é verdade. Eu acho que existe já uma tradição em que os meios de comunicação privados precisam ter liberdade em relação ao público. Mas eu acho que existe uma discussão contemporânea a se ter sobre o quanto que as plataformas de mídias sociais podem ou não ser entendidas nos mesmos termos em que empresas privadas vinham sendo entendidas até há pouco. E isso dado a dimensão que elas atingem, que existem discussões no sentido de que elas já passam a ser algo que deve ser entendido como algo mais que uma mera empresa, dado o tamanho, dado o caráter monopolístico que elas assumem, dada a concentração de poder que essas plataformas assumem num cenário internacional, né, o que leva a elas entrarem, não sei se eu caí antes de completar esse raciocínio, né, mas chegando ao ponto de elas entrarem nesses conflitos geopolíticos com
com estados, como o caso não só do Twitter com o Brasil, mas do TikTok sendo bloqueado nos Estados Unidos por razões semelhantes, né? Outros tipos de relações em que essas plataformas chegam praticamente ao mesmo nível dos estados nacionais na geopolítica mundial e passam a ser algo que tem, talvez, poder demais para ser considerado como uma mera empresa. Doutor Magalhães, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Obrigado a você. Muito obrigado, doutor José Antônio Magalhães, pesquisador de teoria jurídico-política da PUC do Rio de Janeiro, conversando conosco, e ele disse que realmente houve uma desobediência uma determinação da justiça brasileira. Sim, é uma desobediência deliberada, né, que reflete uma tensão política entre os interesses, assim, geopolíticos do Elon Musk e os do Estado brasileiro. Ele decide não cumprir as ordens já há algum tempo e aí está sofrendo as consequências jurídicas disso. Agora são 8h28.